A paz do Senhor, irmãos. Vamos para mais um comentário bíblico. Estamos estudando nesse terceiro trimestre o livro de 1 e 2 Samuel. A nossa lição de hoje, a lição de número 2, está em 1 Samuel, capítulo número 2. Desde já eu convido você a ser um estudante da Bíblia. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe se você está sendo edificado, se você está aprendendo algo da parte de Deus. Compartilhe nos seus grupos de rede social e divulgue o Evangelho, divulgue a palavra de Deus. E eu quero, a partir desse momento, nós vamos estudar sobre Eli, um líder decadente, sacerdote Eli, o sumo sacerdote Eli. 1 Samuel capítulo 2. Os objetivos da lição: primeiro é reconhecer a importância da vocação. Segundo é descrever as razões da rejeição do sacerdócio de Eli. E o terceiro é alertar sobre o dever e papel dos pais. São os três objetivos da lição. O textual diz: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, eu desprezarei, ou serão desprezados. 1 Samuel 2,30. A verdade prática diz: a obra de Deus não pode ser feita leviana e descuidada descuidadamente, né? Já diz a palavra do Senhor nas Escrituras que maldito o homem que faz a obra do Senhor desleixado, né? E a introdução vai nos dizer: Israel nesse período era uma nação em crise e, como veremos nesta lição, essa crise se estendia à casa de Deus e ao altar. Os sacerdotes, por causa do seu mau exemplo, ao invés de apontar o caminho de volta para Deus, afastava o povo para mais longe do Senhor. Na realidade, o nome sacerdote, o significado da palavra sacerdote, no grego é pontífice. E a palavra pontífice no grego, ela tem um significado de ponte, né? O pontífice é a ponte, o sacerdote é a ponte para levar o homem até Deus, né? Ou para trazer Deus até o homem. Essa é a situação do sacerdote, é o seu ofício. Quando ele não está fazendo isso, ele não está de acordo com a sua chamada para aquilo que Deus o chamou. O primeiro ponto da lição vai falar sobre o sacerdote Eli. Quem é o sacerdote Eli? Sacerdote Eli, todo líder espiritual vocacionado precisa saber que o amor a Deus deve ser acima de tudo e de todos. Por esquecer isso, Eli trouxe julgamento de Deus sobre toda a sua casa. É comum a gente ver algumas frases, né? Família é a base de tudo. A base de tudo é Jesus, que ele é o alicerce, né? Jesus é o alicerce. As famílias têm que estar baseadas em Jesus, não é a família que é a base de tudo, é Cristo. Agora, nós devemos fundamentar a nossa vida, a nossa família, em Cristo, que é a base. Porque a família sem Cristo, ela não é a base de nada. Então,
É por isso que na Torá, nos mandamentos, diz, os dois mandamentos que Jesus afina ali para os dois principais mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Então é o Senhor que está acima de tudo, depois a família. O primeiro ponto aqui é o Eli. Em 1 Samuel 4,18, Eli, aos 98 anos, né, morre, e ele, o seu ministério foi de 40 anos. Ele, quando Samuel nasceu, ele tinha por volta de 58 anos. Quando Ana e Eucana entregam Samuel a Deus aos seus cuidados, Samuel tinha ali por volta de 4 anos, 3 anos, quando desmamou, né? Uma criança mama 1 ano, 1 ano e meio, né? 2 anos. A Bíblia não relata, nessa hora, quando a criança desmamou, ela entregou, foi a promessa dela. E quem foi Eli? Era, porém, Eli, já muito velho, né? Cerca de 98 anos, via tudo o que seus filhos faziam, e todo Israel, e como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Ainda na época de Eli, o tabernáculo estava em Siló. Então, aqui o sacerdote ali era chamado divino, dado aos descendentes de Arão, da tribo de Levi, para servirem na casa do Senhor. O nome de Eli significa Deus exaltado, né? Foi sumo sacerdote em Siló, e o 13º juiz sobre Israel, viveu por volta de 1100, 1103 a.C. Nada sabemos sobre a esposa. Tinha 2 filhos, Ófine e Finéias. O segundo subtópico do primeiro vai falar sobre o valor do sacerdócio. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser um sacerdote, o meu sacerdote, para subir. Aqui o Senhor está falando acerca de Arão, né? E não de Eli, está falando acerca de Arão. Que Deus escolheu da tribo de Levi, escolheu a tribo de Levi para servir no tabernáculo, servir no templo, servir ao Senhor. E da tribo de Levi ele separa Arão, e da descendência de Arão, e sacerdote. A religiosidade de Israel no Antigo Testamento estava estruturada em torno de sacerdote e profetas. Algumas vezes os 2 ofícios eram desempenhados pela mesma pessoa, como veio a ser no caso do profeta Samuel, que também teve o ofício de sacerdote. A ele cabia não somente oferecer sacrifício, mas interceder pelo povo, instruí-lo adequadamente à lei de Deus. Vemos assim a importância do sacerdote. Mas a religiosidade, o sacerdote se tornou o homem do templo, do culto, da liturgia, basicamente vivia em função disso. Com o passar do tempo, porém, acabaram engessando a religião judaica, institucionalizando e criando em tremendo choque com os profetas. E não é diferente de hoje. As igrejas hoje estão muito centradas ao pastor. E a igreja engessou, a igreja ficou engessada, a igreja não andou, a igreja não progrediu, a igreja não mergulhou na palavra, aquilo que recebeu dos nossos patriarcas, como igreja, aqui no Brasil, e andou muito pouco no sentido de conhecer os dons espirituais, de conhecer a salvação,
de conhecer o Evangelho, que divide em duas partes. É um Evangelho, só que um Evangelho em duas partes, o da graça e o do reino. A igreja ela não cresceu, ela não amadureceu nesse sentido. São crentes imaturos no tocante a isso. As igrejas muito centralizadas num pastor, e quando vem algo da parte de Deus, Deus levanta pessoas, continua levantando pessoas como no passado, através da palavra, através da revelação, e aí se torna heresia, porque a igreja não conhece a palavra. Assim como estava acontecendo nesse tempo aqui. A religiosidade engessa a igreja. O Evangelho não é uma religião. Religião é tudo aquilo que cega as pessoas. É um clube de futebol, é qualquer outra coisa, menos Evangelho. O Evangelho não é religião. O terceiro subtópico aqui fala as características da vocação. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração, e na mente edificarei uma casa estável, uma casa forte, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Aqui o Senhor está falando de sacerdote terreno, mas apontando para Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, e é realmente o ungido de Deus, que é o Messias. A palavra ungido significa Messias. E aqui aponta para Jesus. Por quê? Porque é um sacerdote fiel. Nunca existiu um sacerdote fiel humano, um rei fiel humano. Quando fala de fidelidade, está apontando para Cristo, porque Cristo foi fiel e obediente, obedeceu em tudo. Então aqui aponta para Cristo. E aqui, embora a vocação natural tenha pontos em comum com a espiritual apresenta características próprias como, primeiro, conhecer a Deus. Só vamos desempenhar um papel fundamental na igreja, no nosso chamado, se nós conhecermos a Deus. E a convicção de quem é Cristo, que está sendo gerado dentro de cada um de nós. Sem esse conhecimento, fica muito difícil a pessoa servir. A pessoa ofertar, dizimar, evangelizar, orar, estudar a palavra, estudar as escrituras, né? Fica muito difícil do crente, ele não vai... É isso que diferencia de um crente imaturo para um crente maduro. É quando você conhece a Deus verdadeiramente, através de Cristo Jesus sendo gerado dentro de cada um de nós. A letra B aqui fala vocação é aptidão, tendência natural. Todos possuem de nascimento ou desenvolve ao longo da vida. Os dons são dados por Deus e são irrevogáveis, ele não toma para si. Cada um de nós nascemos com um talento e os dons nós recebemos de Deus para a sua obra, depois de salvo. Depois de salvo, nós recebemos o dom, mas todos nós nascemos com talento, com aptidão para alguma coisa, né? Para algum ofício natural. Agora, no tocante ao ofício para o reino de Deus, no reino para o lado espiritual, aí através dos dons que o Senhor nos dá. São os dons ministeriais e dons espirituais. Os dons ministeriais são 5, que pouco é falado na igreja, e os dons espirituais são 9. A letra C fala chamado decorrente de uma ação divina,
quem é chamado tem essa convicção dada pelo próprio Deus, 1 Samuel 3:20 e Jeremias 1:5. Deus revela a certos indivíduos que os mesmos foram escolhidos e, em alguns casos, Deus chega a fornecer instruções pormenorizadas da missão, como no caso de Moisés, ou no caso do apóstolo Paulo, né? E a letra D fala do compromisso. Compromisso é a resposta que damos ao chamado, ao chamamento, aceitando e cumprindo a missão. Deus provê pessoas para preencherem posições específicas, cujos atos são provas inequívocas de que essas características são interdependentes e de que a ausência de uma ou mais delas pode comprometer o todo, né? Daí que o apóstolo Paulo vai falar que o corpo da igreja é semelhante ao nosso corpo, né? Nós somos membros, cada um de nós é um membro individualmente de Cristo, junto somos a igreja. E cada um tem a sua importância, cada um tem o seu papel, tem a sua função. O segundo ponto da lição é falar sobre os filhos de Eli. A desobediência dos filhos de Eli à palavra de Deus, somada à negligência de seu pai, provocou uma verdadeira tragédia familiar e nacional. Mau testemunho. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Belial, significado de Belial é sem função, sem serventia, né? Sem fruto, sem resultado. Belial é uma divindade pagã, né? Que atrapalha, que reclama. Na hora que começa com a obra que é de Deus, né? Que tem muita coisa na igreja que não é obra de Deus, é obra humana, e aquela que realmente é obra de Deus, as pessoas se levantam: para que isso, para que aquilo, né? Então essas pessoas estão agindo como a divindade Belial, porque aqueles que não dá fruto, aqueles que não têm resultado. E aqui o sacerdote Eli, ele não educou os seus filhos, né? A gente pode dizer assim, que às vezes o pai educa, mas os filhos não andam segundo a sua educação. Mas é muito improvável que a pessoa que é ensinada, ela possa até cometer erros, mas ela entende, ela sabe o que é certo. Ela não faz deliberadamente. Então entende-se aqui que ali ele não teve essa sabedoria, né, para conduzir os filhos. O segundo fala de liderança, né, ou indiferença. A indiferença com as coisas santas, as coisas sagradas, e não é diferente do nosso tempo, dos nossos dias. Estamos vendo aí, é notório, aí a gente vê as festividades pagãs entrando da igreja, né? Desde a dança, desde de comidas típicas, desde de tudo que é oferecido, né? que é oferecido a ídolos, né? Dedicado a ídolos, está fazendo parte do culto. E aqui os filhos de Eli metiam no caldeirão, na panela, no tacho, metiam um garfo de 3 dentes e tirava ali os pedaços da carne que não era para eles tirar, não era deles. Porque na lei, lá em Levítico 7, 28, 34, está dizendo qual é os pedaços que cabe ao sacerdote e qual é os outros pedaços que vai para o dono do animal, dependendo da oferta, e o que fica para os levitas. E isso tudo estava determinado pela lei. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam desobedecendo, estavam levando assim na brincadeira, né? Como se aquilo não tivesse efeito nenhum.
E o terceiro subtópico do segundo fala sobre arrogância e moralidade. Era, porém, Eli já muito velho e os filhos, né, se deitavam com as mulheres que serviam também no templo, né? E isso, toda a igreja ficou sabendo, né? Toda a comunidade ficou sabendo e eles não se repararam acerca disso. Levavam tudo na brincadeira. O terceiro ponto vai falar sobre o dever dos pais. Qual é o dever dos pais? A Bíblia, as Escrituras estão recheadas de conselho para os pais, para os filhos. São muitas as passagens bíblicas que nos alertam para o cuidado que devemos ter ou dispensar da nossa família. Essa é uma exigência a todos os cristãos e em especial a liderança, né? O pai de família, né? O pai e a mãe, o pai cuidando também da mãe e dos filhos, é muito comum desde a época antes da igreja, né? Ainda na nação de Israel, a gente vê a desobediência, né? Das mulheres, das esposas em relação aos maridos, no tocante à obra de Deus, no tocante a criar os filhos, e a gente vê o resultado também. Existem duas coisas que precisam ser bem definidas ali na palavra do Senhor quando ele fala de respeito, quando ele fala de submissão, né? E de obediência. E isso é misturado, principalmente acerca dos governantes, né? Que a gente deve obedecer. A palavra de Deus não deve obedecer aos governantes, nós devemos obedecer quando está de acordo com a vontade de Deus, devemos obedecer a Deus. Agora, no tocante a ser submisso, nós somos submissos às autoridades, né, constituídas. Aí nós somos submissos, é o Senhor, é o excelentíssimo, né? É o doutor, se realmente for doutor, tiver doutorado, porque muitos não têm doutorado e chamam de doutor. Só tem ali um curso, né, básico ali de direito, né? O primeiro curso que se faz, né, para direito, para medicina, para odontologia, para qualquer outro, né, engenharia. E aí já é doutor. Para isso não tem que fazer o doutorado, outros fazem pós-doutorado e assim por diante. Mas quando se fala em obedecer, é obedecer a Deus. A gente tem várias passagens bíblicas tratando desse assunto acerca da obediência, quando ela choca ali com o homem, né? Nós devemos submissão. Ali quando Misael, Ananias e Cedraque, Mesaque e Abednego, né, que a gente sempre pega o nome babilônico e não pega o nome correto da Bíblia. Mas ali, quando ele diz, olha, ó rei, quer dizer, eles respeitaram ali, né? Eles estavam submissos ao rei Nabucodonosor. Ele não chamou de tu, de você, não. Sabe, tu, ó rei, sabe o Senhor, ó rei. Ali de baixo, ali, tratando, né, com educação e tratando também, sendo que eles eram submissos ali naquele país. Mas no tocante a obedecer, eles não obedeceram. E é isso que traz na família a questão da mulher, ela ser submissa e obedecer a Deus e respeitar e honrar o cônjuge, honrar o marido, isso vice-versa, marido e mulher. Mas a Bíblia fala acerca da mulher para o marido. Então aqui, instruir os filhos no caminho que devem andar. Deus é tão bom, é tão maravilhoso e tão justo que ele diz, ensina o menino o caminho que deve andar. Ele não fala qual é o caminho. Para nós, o Jesus diz que no sentido, para ir ao Pai, para sermos salvos, nós temos que entrar em Jesus, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aí ele está pregando a salvação. Agora, Deus, como falando para o mundo,
ensina o menino no caminho que deve andar. Em qualquer caminho que você ensinar, ele vai andar. Né? Então Deus, ele dá o livre-arbítrio, ensina o menino no caminho que deve andar. Já Jesus, quando chega, ele está ali pregando a salvação, ele é o Salvador. Então ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser, né? Quem quiser atender ao chamado do Pai, aquele que o Pai me deu, vem a mim. E aquele que vem a mim eu jamais lançarei fora. E o segundo subtópico vai falar sobre investir tempo na família. É necessário investir tempo na família, no tocante a tudo de acordo com a sua vida. Né? Isso aqui independe de condição financeira, da parte de lazer, parte da igreja, parte da escola, a parte da visitação dos familiares, da comunhão com os familiares, de mostrar ali a hierarquia da família, os avós, os bisavós, os primos, os tios, é família. E hoje está muito distorcido, porque as pessoas elas não têm mais não levou à frente esse costume do filho pedir a benção aos pais, aos tios, e os tios cobrar e abençoar. Isso a gente não se vê mais, e o resultado, e o preço, e a conta chegou para a nossa geração. E o terceiro é estabelecer limites. Né? Tem uma coisa que eu ouvi muito de um militar, que ele diz que a gente é liberto, que a gente tem liberdade para fazer o que é certo, não para fazer o que quer. Não vamos usar a nossa liberdade para fazer o que nós queremos, vamos fazer a nossa liberdade para fazer o que é certo. Que Deus abençoe nessa lição acerca do sacerdote Eli e seus filhos, que não andaram ali, não estavam obedecendo ao Senhor, mas mesmo assim o Eli foi juiz em Israel e sumo sacerdote durante 40 anos. Deus não tirou, ele completou a sua carreira ali, cometeu seus erros e acertos, mas Deus entregou ali o que tinha entregue para ele e confiou até o fim. E esse que aqui Deus está falando não é de sacerdócio humano, porque ele fala de um sacerdote fiel, de ungido, e o ungido do Senhor é Jesus, em quem ele tem todo o prazer. E esse é o sumo sacerdote, de que apontava, o sacerdote terreno apontava para Cristo. E hoje nós temos um sumo sacerdote que está à direita de Deus, fazendo o mesmo papel que o sacerdote fazia aqui no tempo da lei. Agora nós temos um sumo sacerdote e um advogado junto ao Pai. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém.